Olá, família, tudo bem com vocês? Olá, Maria do Carmo, que prazer novamente tê-la aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, estava com saudade já também, entendeu? Peço desculpas, porque estava viajando. Todo mundo sabe quando eu estou em casa por causa dos meus quadros, né? Exato. Mas seja bem-vindo de volta e vamos lá na luta por justiça. Maria do Carmo, um caso hoje, no mínimo emblemático, pesado, forte, de uma família e de um ser humano que passou por uma situação tão complicada. O caso da Marildo. É, Você que é tão conhecedora desse caso, o caso que esse homem, ele perdeu seus movimentos por conta de um acidente, por conta de uma negligência, e a gente tem que conhecer o caso dele para espelhar outros casos e servir como exemplo. E também, família, nesta live eu vou pedir a vocês que nos ajudem. Depois eu vou explicar como, tá? Mas eu vou pedir que vocês nos ajudem porque essa família precisa. Vocês vão conhecer uma história forte, uma história de luta, superação e também de limitação. Caso Amarildo. Maria do Carmo, te dou a palavra. Olha, Marconi, o que mais dói no caso Amarildo, né, que aconteceu no dia 26 de abril de 2014, é que poderia ter sido qualquer um de nós, né? Um trabalhador, a típica história, né? Do trabalhador que não tem carro, não tem tempo para ficar, né? E tem que trabalhar. O Amarildo mora em Dourados e ele estava voltando nesse dia, era cerca de 1h30 do serviço, indo para casa almoçar. Está atravessando, já está na calçada e ele é atropelado. Ele é atropelado por um playboy, né? E digo isso porque esse playboy já está condenado na justiça brasileira, mas logo depois do acidente, de ter sido socorrido, entre aspas, como ele tinha dinheiro, ele vai para o exterior, ele vai para o Canadá. E veja o que é cruel, né? O cara, tem fotos dele nas redes sociais, ele bebendo, ele não tinha carteira de motorista, e acho que aí, Marcondes, fica um alerta, né? Por quê? Porque ele estava com uma moto 660, bêbado, sem carteira, e o cara que emprestou a carteira, que tinha uma loja de motos, uma mecânica, ele também virou réu, por ter emprestado para uma pessoa sem habilitação, né? Uhum. Então, acho que fica um alerta para todo mundo, não apenas o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque se beber não dirija, né? E emprestar um carro. Com toda Porque certeza. dificilmente, quando tu empresta uma moto, um carro, você pergunta para a pessoa se ela está com habilitação. Eu acho que a gente parte do pressuposto que você pedir um carro, não é, uma moto emprestada, você tem habilitação. Não era o caso, né? Bom, o Amarildo está aí, né, na foto. Ele, ele ainda teve a sorte, se dá para dizer isso, Marconde, porque entre ele na calçada e a moto do Wesley Marques, que é réu condenado, havia uma outra moto pequena estacionada, então, de uma certa forma, ela diminuiu o impacto, tá? Uhum. Mesmo assim, foi arrastado por quilômetros. Essa foto específica anterior, é engraçada a vida, né? Se a gente pode dizer assim. A mãe está se despedindo do marido. Eu virei muito amiga, né, da Cleonice, também da mãe do Amarildo. E vou te dizer, Marconde, assim, a Amarildo virou um irmão querido pra gente, né? Algumas vezes a gente se despediu do Amarildo, tá? Nesse momento, deve fazer uns... Foi durante a pandemia. A oxigenação dele chegou a 40. Meu Então, Deus. assim, é uma coisa revoltante, porque é aquilo que eu estou te falando, a pessoa estava na rua, voltando do trabalho e indo para casa almoçar. E aí,
um playboy que estava, né, bebendo há 2 dias, simplesmente, né, perde o controle da moto, 660 emprestado, sem habilitação, e pega o Amarildo. O Amarildo, na hora, ele fraturou todas as pernas, ele teve traumatismo crânioencefálico, quebrou quadril, dentes, ok? Para Uhum. te ter ideia, a Cleonice conta, porque foi muito próxima à casa, né? Todo mundo. A agência funerária chegou antes e queria levar o corpo do que o SAMU, tá? A irresponsabilidade, e aí eu queria fazer uma homenagem e sugerir a você. Nós temos um movimento no país que é até bastante forte, que é o movimento Não Foi Acidente. Uhum. E a gente tem a honra de ter como administrador do Vítimas Unidas uma das pessoas, é um jovem, que eu considero um anjo, que é o Ava Gambel. Ele é de Varginha e ele é administrador também do Vítimas Unidas. Eu acho, Marconde, que a gente poderia contribuir para diminuir essas tragédias que são cotidianas, né? Sim, De infelizmente. pessoas inocentes, de famílias inteiras morrendo, ou porque a outra pessoa. Porque, assim, eu parto do pressuposto, Marconde, que ninguém acorda, a não ser um psicopata, e diz assim: hoje eu vou pegar o carro e virar um assassino. Mas eu acho que o que nos diferencia de quem atropela uma pessoa, mata, foge, é exatamente a forma como você vai reagir após tudo isso. Exato, concordo. Olha, Marconde, a família do Amarildo morava, né, mora em Dourados, mora numa casa humilde. Eles tiveram que construir um quarto acessível para o Amarildo, né, porque até para sair da cama e para tomar banho tem um guindaste para levantar ele. O fato é que naquele dia, Wesley, e aí que está aí a foto dele, né? O que me impressiona, eu volto a dizer, não é só irresponsabilidade, né? O ato ilegal, porque há uma legislação que prevê isso, de você conduzir um veículo automotor com condição psicomotora diminuída, porque se você está bêbado, tua capacidade de reflexão motora é menor, é reduzida, é alterada em função do álcool, né? Ou de outra substância psicoativa, que está previsto na nossa lei, 9.503, né? Tanto que ele é enquadrado. Ele é enquadrado, ele pega lesão corporal culposa, falta de permissão ou habilitação para dirigir. Mas é a forma como este cidadão e a sua família, porque eu fico pensando assim, Marconde, eu quero ver se você concorda comigo e as pessoas que estão assistindo. É óbvio que qualquer um de nós que dirige pode pegar um carro, não estar bêbado, porque quando você decide estar bêbado e dirigir, já é um ato ilegal. Com certeza, você assume o risco. Assumir o risco. Mas a gente pode dirigir, pode acontecer algo, sabe assim, às vezes você vai desviar ou de uma outra batida, ou de uma pessoa, ou do animal, isso pode acontecer, pode. Mas eu acho que a forma como você reage depois, porque esse moço fugiu, o acidente foi gravíssimo, ele consegue tirar a moto do ambiente, não me pergunte como, né? Quer dizer, a gente até sabe, né? Mas, lamentavelmente, se falar, se duvidar, é processado, né? Então é melhor O guardar a fato é que ele, informação. o fato é que ele foge, ele vai morar no exterior, no Canadá, onde ele vira empresário. E o que eu acho mais vergonhoso, ele continua postando em suas redes sociais, ele saindo, ele bebendo, ele dirigindo lancha, ele e os pais indo a eventos culturais. O Amarildo, entre aspas, só viu justiça no papel porque ele voltou ao Brasil para casar. Conseguiu se mobilizar de tal forma que ele foi notificado do processo. Uhum. Né? E o Amarildo?
Bom, ali começava a saga da mãe do Amarildo. De 2014, ela falece, lamentavelmente, né? Em 2022, com desespero de abandonar aquele filho. Há uma irmã que cuida do Amarildo, incansavelmente, tá? O Amarildo, desde aquele momento, ele vai para o hospital, só nas pernas, para repor carne. Ele passou por mais de 20 cirurgias, contadas, agendadas. Eu não estou falando do fato deles terem morado 7 meses dentro do hospital. Eu não estou falando da infecção generalizada que ele teve. Todos os dias o Amarildo ia para centro cirúrgico. Porque, literalmente, ele se quebrou inteiro, porque ele foi arrastado. O impacto era tão grande. O Wesley estava correndo tanto, né, que ele foi arrastado, 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 e claro, né, aquilo vai batendo, as pernas foram batendo nos muros, etc. Né. A família teve que se dividir entre viver no hospital com o Amarildo, né, principalmente a Cleonice, estou falando da Cleonice da mãe, e começar a fazer todos os tipos que você possa imaginar de arrecadação de fundos, né? Porque essa família volta a ter um bebê, né? Só que um bebê, aquelas alturas grandes, um bebê que precisa, né, de um guindastezinho para locomover ele, para sentar numa cadeira para dar banho. Depende de fralda, depende de comida, né? Porque ele quebra, né, todos os dentes, ele quebra os ossos, ou seja, eu não sei, Marconde, mas eu fico me perguntando que tipo de ser humano, que tipo de família, porque eu volto a dizer, eu acho que em casos como esse não há, para mim, tá? Você saber que teu filho, né? Estou falando nem só agora, né, do condenado, eu estou falando da própria família. Sim. Sim. Como é que eu vou deixar meu filho para o exterior? Como é que eu não vou procurar essa família? Porque houve um determinado momento, anos atrás, que a família se desesperou. E eles tentaram negociar, tipo, olha, vamos negociar aqui, vocês pagam um plano de saúde para Amarildo, porque manter o Amarildo vivo era mais importante. Sim. Não houve negociação. Ao contrário, eu volto a dizer, eu fico me imaginando como é que o meu filho fez isso. Claro que nenhum pai e nenhuma mãe abandona filho. Não. Mas, cara, me dá uma sensação que normalmente essas famílias, e no caso da Marilda eu estou afirmando, né? Para mim, assim, como é que eu vou para o exterior, visitar meu filho, abraçar meu filho, passar festas com ele, sabendo que eu destruí uma família? Sabendo, tirando fotos em eventos sociais, em teatro, etc. Sabendo que aquela família está passando fome. Deus, verdade. Assim, eu me apeguei muito, né, a Marilda, é claro, até porque a família lutou muito, tá, para conseguir na justiça que o Estado e o município, eu lembro que eu cheguei a conhecer, a conversar com o antigo secretário de saúde de Dourados. Muitas vezes tive que ajudar a intermediar, porque é uma coisa impressionante, né? Assim, quando acontece uma tragédia, seja uma calamidade, seja um tufão, seja o que for, todo mundo se mobiliza. Com toda Né? certeza. Vamos lembrar do caso Mariana, vamos lembrar de tantos casos que aconteceram nesse país. Né? A Boate Kiss, eu tenho amigos do caso. Só que depois, a vida continua, né? Para nós, Mas para para aquela quem foi pessoa vítima, não para continua. quem precisa cuidar de um homem
que perdeu sua saúde, que depende de tudo, de tudo. De tudo e de todos. Sabe, é um negócio cruel. Olha, assim, eu quero dar parabéns à população de bem de Dourados. Esses dias ainda, ela estava precisando, a Cleonice, porque, claro que ela própria, a mãe adoeceu, ela adoeceu, né? Inclusive, ela te deu, eu falei com ela hoje, ela pediu que te desse um recado a você e todos que te seguem, né? E fica aqui meu pedido a todo mundo do Vítimas Unidas, de todos os grupos que a gente apoia, para seguir o teu canal, né? Ela está operada, tá? Houve muitos momentos, houve um momento, inclusive, que realmente ele ficou muito ruim e ela aceitou, né? Ela nunca aceitou que a possibilidade do Amarildo partir sem ver justiça. Uhum. Porque ele tem compreensão. Não foi uma nem duas vezes que o Amarildo ele cai em depressão e que ele se nega a se alimentar. Mas porque, cara, assim, você ter uma vida normal como a gente tem e vem uma pessoa bêbada, porque isso foi comprovado, eu não estou falando nada que não esteja no processo, né? Uhum. Então, assim, a Cleonice, ela hoje está operada, né? Era para ter feito, a cirurgia era para ter sido feita por laparoscopia, sem corte, não foi possível, teve alguns problemas e ela ainda está com os pontos. Mas ela pediu para te agradecer a todo mundo que te segue e disse que assim que ela puder, que ela tirar os pontos, ela quer fazer uma live contigo, Pois é. tá? É uma... Queria eu, né, que toda a família tivesse uma irmã como ela, né? E esses dias mesmo, ela estava precisando de um umidificador, de repente alguém, né? Porque às vezes a gente compra essas coisas, né? E acaba não usando, ou usa. E aí foi ela postar, a gente de uma forma geral, né? Dá um jeito, né, de divulgar pelos grupos que a gente conhece e logo em seguida uma pessoa doou. Até porque a Marildo tem um perfil no Face, né? Uhum. Que depois até eu vou botar o link aqui, assim como tem um grupo chamado Todos pelo Amarildo, né? Foram anos de luta, a família consegue o home care, tá? Mas o que acontece na realidade, né? Eles liberam o dinheiro do home care, o judiciário, eles ganharam essa ação, o judiciário, né, libera o home care, onde ele, né, tem acompanhamento de fisioterapeuta, tudo, né, psicólogo, barará, médicos, e é uma coisa impressionante, sabe, Marconi? Você vê o Amarildo, tá, com o home care e sem. A diferença. Ele vai, ele consegue mexer os braços, ele tenta falar, sabe assim, ele reage a tudo. Só que normalmente o home care para 2, 3 meses. Libera, é contratado. Sabe esse trâmite que eu chamo que para mim não é burocracia, é burocracia? Até porque o próprio município perde, né? Sim. Mas é cruel. É cruel por quê? Né? O Amarildo consegue sobreviver a esse acidente, consegue sobreviver a tantas cirurgias, a um traumatismo craniano, né? Há uma infecção generalizada, tá? Mas ele não consegue, ele vai, ele tem um home care, ele entra num processo, porque assim, sem home care não se consegue tirar ele da cama, entendeu? Entendi. E, lamentavelmente, você não tem uma sequência. Consegue o home care 6 meses, pá. Aí ele retrocede. Aí ele cai em depressão, é óbvio, né? Porque ele tem compreensão cognitiva. É. Me falo porque eu converso. Quando eu ligo com videoconferência, nessa correria que é a vida da gente, eu mesmo brinco com Ele tá ele. lúcido. E sabe assim, você vê a reação dele, você compreende, Mas ele ele tá tem lúcido. total compreensão.
Então, assim, Marconde, é cruel a situação, né? É, o Wesley, né, teve todo um procedimento para ser citado, né? Porque fora do Brasil não é nem carta rogatória, tem que ir, tem que fazer toda, né, na condenação, tá? O Wesley é obrigado a pagar fraldas, tá? Toda a medicação, toda, desde o acidente duplicado, né? Ele foi condenado em terceira instância a pagar R$ 850 mil, né? Fora todo esse tratamento dele. Só que olha a luta dessa família, gente. Né? Se pra gente, vamos dizer assim, que vivemos dentro dessa realidade, conhecemos essa realidade, né? A família teve que se alfabetizar para ser vítima. Só para citar ele, todos esses anos, nós estamos falando de 2014 até hoje, Quase tá? 9 anos. Nós estamos falando, 11 anos. Nove, Só para 9 anos. citar, Marconi, você sabe como é que se dá uma citação quando a pessoa está no exterior? No exterior, não. Eu só conheço o processo aqui dentro, esse processo Pois precatório é. só, mas fora não conheço. A citação precisa ser feita em inglês e francês. Né? Começa por aí. Vários advogados, o próprio doutor Manuel, que é advogado, que é do Vítimas Unidas, que perdeu 2 filhos. Né? Ajudou, assim, graças a Deus, que acho que um pouco do nosso trabalho, né? Um pouco não, eu acho que totalmente o nosso trabalho, né? Por mais que às vezes o desânimo tome conta da gente. São nesses casos que a gente vê que vale a pena, Com toda certeza. porque se não fosse a luta dessa família, se não fosse a força da Cleonice, da mãe, né? Porque ela tinha que fazer, que manter viva a própria mãe e o irmão. A mãe não conseguiu. O próprio Rafael, que era o dono da moto, Citado. também foi condenado, né? Mas aí acontece aquilo que o Brasil é muito comum, né? No acidente, todo mundo era empresário, todo mundo tem dinheiro. Aconteceu qualquer BO, como a gente diz, judicial, Todo mundo desempregado. todo mundo desempregado, ninguém trabalha. O Canadá, por sua vez, né? Eu acho que foi até um ponto, tá? Mas, na realidade, o Brasil tinha que ter uma lei específica para extraditar esse playboy. Uhum. Né? E aí a pergunta é, por que não tem, Marconi? Porque não é interessante. Aí é que tá, não é interessante para quem, né? Deixa o nosso público pensar. Não é interessante para quem? Quem é que vai para o Canadá? Eu ganhando salário Exato. mínimo não vou para o Canadá. Pois é, entendeu? Então, assim, aliás, eu fico me perguntando hoje, se eu tivesse que fugir, eu não consigo fugir para lugar nenhum e me manter, ou ter alguém que me mantenha foragida, entendeu? Você tem, Marconi? É muito mal, eu consigo atravessar aqui a poça de Niterói para o Rio. Não é? É, Então, assim, né? Só o fato do cara ir, o cara voltar para casar. Eu imagino que no Canadá você não anda de veleiro, você não vai a shows, a isso e aquilo sem grana, né? não, com toda certeza não. O fato é, esse cara está condenado, né? O Amarildo continua Condenado também. condenado a viver naquela cama, né? E ele tinha uma noiva, tinha um trabalho decente, né? Tudo isso. E o pior, né, Marconde, é porque assim, o Amarildo, lamentavelmente, é um número
nessa estatística. Com toda certeza, é mais um número, é mais uma estatística. Deixa eu só entender alguns pontos, Maria do Carmo, que você Uhum, trouxe aqui que eu fiquei com dúvida. No dia do acidente do Amarildo, que o Wesley faz isso, você disse que ele estava ali, ele tinha bebido e acontecido o acidente. O próprio Wesley, ele não se machuca, ele não vai ao hospital. E aí, depois disso eu queria que você respondesse, vou te fazer uhum. algumas perguntas rápidas, Não, porque eu fiquei com dúvidas. ele se machuca, vai ao hospital, mas ele consegue tanto sair, quanto ele consegue tirar a moto do local. Para ele o acidente não foi tão grave. Não, para ele não, porque ele está em cima da moto, né? Ele está com uma moto 660, que não é pouco, Não, né? Volto a dizer, há uma outra vítima, só que a perda dela não foi da saúde e não foi da própria vida. foi uma Ela moto. tinha estacionado uma moto 125, então pega, né? É, as lesões que o Amarildo tem são terríveis, né? Perto do que o Wesley tem. Só que assim, ó, engraçado é modo de falar, é óbvio que não tem nada de Ela é engraçado, engraçada. né? É forma de expressão, mas todos os casos, foi o caso da Cátia Fonseca, o caso de uma amiga jornalista aqui em Florianópolis, né? Assim, é aquilo que eu te digo. Aqui em Florianópolis, essa amiga jornalista mandou o filho criança para casa da avó. E era uma casa de praia que a rua que a avó morava não circulava carros, bem dizer. E o filho dela, pequeno, estava, o Pedro, andando com uma bicicletinha. O cara está dirigindo um caminhão, ele dá uma ré e ele mata essa criança. Até aí, eu acho que foi uma tragédia, tá? Uhum. Mas há algo que, assim, quando os vizinhos viram a situação, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar um lençol para tampar essa criança, porque a avó ia ver, né? Não é uma coisa, além de ser chocante, perder um neto que ela está cuidando e etc. Mas há um ato que o motorista faz que você se pergunta assim, gente, que eu fico, eu sei como psicóloga, Marconi, que a gente tende a dizer, não, se fosse comigo eu batia, eu corria, eu matava, mas a gente nunca sabe como a gente vai reagir, né? Sim, a gente, né? Quando se fala muito de crimes, né, contra a mulher, a pessoa diz, eu picava a mão na cara, eu fazia isso. Gente, quantas pessoas que eu conheço que elas congelam, Com estáticas. né? Pessoa, não dá para dizer, se fosse eu ia fazer assim, porque ninguém sabe. Quem sabe na hora, ninguém sabe o que vai acontecer. Você sabe o que esse motorista de caminhão, porque eu fico imaginando uma tragédia dessa, eu acho que eu ia entrar em choque. Né? Eu consigo tentar imaginar, pedindo a Deus que nunca me permita isso, várias reações minhas. Mas o que tu acha, Marconde, que esse senhor do caminhão, que tinha acabado de matar uma criança, fez? No- Normal seria ficar desesperado, começar a chorar, não saber o que fazer. Não Não. sei. Ele desce do caminhão, ele estaciona o caminhão, ele vai até o corpo da criança, ele levanta o lençol que a população colocou e tira fotos. Como assim? Exatamente isso. Como assim? Ele tira fotos. Mórbido? Cara, por mais que ele não desejasse, por mais que a gente possa considerar que foi uma fatalidade, mas você concorda que é uma reação Mórbida. mórbida, exatamente. Então, assim, Marconde, né? Um outro caso que eu estava vendo, por isso que eu te digo que talvez, né, se desse uma grande contribuição, como você já dá com o teu programa, acho que você deveria entrevistar o Ava Gambel, porque uma moça, ela sofre um acidente dirigindo uma moto para desviar de um animalzinho na BR. Uhum. Eu já vi muito Ela acidente cai, assim. Eu já vi muito acidente é assim. muito normal.
ela cai, e aí estava passando 2 policiais e a socorrem, enquanto esperam, né, o SAMU. Você acredita que esperando, eu estou rindo, acho que de nervosa, cada vez que eu vejo essa história eu fico revoltada, a gente divulgou muito. Ela está esperando socorro e ela é atropelada por um carro e é morta. Eu já vi isso também, infelizmente. Pois é. Só que, para ironia do destino, essa pessoa que a atropela e foge é um prefeito. E ele vai para o evento público, onde ele começa, ciente do que ele tinha feito, provavelmente, talvez, não que a pessoa tenha morrido, porque ele não parou, mas ele viu a situação. Ele começa o discurso dele agradecendo a Deus por ter deixado ele chegar até o evento com saúde. Então, são coisas, Marconde, que eu volto a te dizer. Eu não acho que ninguém acorde e diga assim, hoje eu vou virar um assassino. Hoje eu vou tirar o vídeo de alguém. Acordei de mau humor, vou tirar a vida de alguém. Eu acho que, a priori, sempre é uma fatalidade, pode ser uma fatalidade a partir de uma irresponsabilidade. Mas aquilo que as pessoas fazem depois, para mim, define o caráter, define o dolo, define a culpa. Porque eu já tive muito próximas de pessoas que atropelaram outras. A primeira providência é parar, né? É socorrer, é levar embora. Não é isso que a gente vê, lamentavelmente, na maioria dos casos. Eu vejo a maioria dos casos de pessoas fugindo, infelizmente. É, né? Assim, a gente lutou muito, né? O movimento Ava Gambel, na época, a deputada Keiko Ota, a deputada Cristiane Aredi, que o próprio filho, né, junto com um amigo, teve a cabeça decepada em Curitiba. E aí, a partir daí, a partir de todo o luto dela, muita gente critica, eu não critico, né? Eu não sei, eu sei o trabalho da Cristiane Aredi, que é deputada federal, não posso lhe dizer, mas muita gente entendeu que ela usou o luto dela para se tornar deputada. Eu agradeço ela, agradeço a Keiko Ota, que também teve, né? Assim como o mão da Mércia, né? Tenho o maior respeito por ele. Por quê? Foram eles que conseguiram modificar a legislação em relação, né? Normalmente se atropelava uma pessoa, raramente. Né? No máximo, você tinha que entregar uma cesta básica. Verdade. Hoje não, tá? Então, assim, né? Foi uma luta muito grande, do movimento não foi acidente, tá? A gente só apoiou, na realidade, né? Porque a gente está há muitos anos nessas histórias que eu considero, e eu volto a te dizer, a da Marildo, eu me considero, né? Assim, eu considero a Marildo quase como um irmão. Voltando a Então, Marildo, eu quero fazer algumas perguntas ainda. pronto, então vamos lá. Amarildo, quando ele se acidenta, ele fica tetraplégico e, pelo que eu entendi, ele perdeu parte cognitiva, né? Ele não consegue mais falar, ele não consegue se alimentar, ele depende exclusivamente ali de sonda, de fraldas, de tudo. E você já até adiantou que a família é uma família humilde. Mas Uhum. qual a condição real delas hoje, da família, e cuidar do Amarildo? Eles têm condições? Aí, essa pergunta, tem condições. Segunda pergunta, o quanto esse cidadão que foi responsável pelo que aconteceu ao Amarildo, ele ajuda? Não, nem o Wesley Pinheiro Marques nunca deu nem um comprimido, nem uma fralda, nem a família dele. Basicamente, a Marildo hoje recebe uma aposentadoria, porém, invalidez é um salário mínimo. Quem cuida dele é somente a irmã, com a ajuda de pessoal. Normalmente, os 3, 4 meses que a Marildo fica sem o home care, assim,
eles dependem sempre de alguém. Porque a Cleonice, ela própria tem problemas de saúde, eu volto a dizer. Então, assim, sempre aparece, ou se faz rifa, ou se faz vaquinha. Já aconteceu de uma pessoa do bem pagar 1 ano de uma enfermeira para... A família não tem condições. A família vive, né? Porque assim, o que cada um ganha, que a Clarice ganha, o que o marido ganha e o dinheirinho da marido, é pro básico, tá? Quando o Amarildo está com home care, ele consegue fazer a fisioterapia e comer, né, pastinha, essas coisas, entendeu? Mas eles não têm dinheiro, eles dependem o tempo todo de doações. Família, no Pix do canal tá passando aqui. Eu vou colocar aqui agora, que é tá o QR Code aqui, tá? O Pix do nosso canal. E aqui, ó, tá passando na imagem da Maria do Carmo, que é o meu e-mail, marconde.marques@gmail.com. Eu vou pedir para vocês, encarecidamente, quem puder ajudar, pode fazer o Pix pro canal, mas eu quero fazer diferente, eu quero saber quem são essas pessoas. Então, se vocês forem ajudar nessa causa, na causa do Amarildo, eu peço para vocês, eu vou ajudar com o que eu posso, com R$ 5. Coloca pra gente R$ 5,05, que eu sei que esse repasse é para o Amarildo. R$ 10,05. Todos os valores que vierem com 5 centavos no final, eu vou repassar para a Maria do Carmo, diretamente para o Amarildo. Então, tudo que a gente for conseguir agariar, a gente vai passar para eles. Para compra de fraldas, para compra de todas as necessidades básicas que eles precisam. Então, eu só peço isso. Quer ajudar? Qualquer valor. Só coloca o valor que você quer, 10, 5, 50, 1.000, o que você quiser, R$ 1, só bota no final, R$ 1,05, R$ 10,05, R$ 5,05, que eu sei que esse valor todo somado, eu vou depois pegar a conta deles para repassar. Então, todo valor que vier assim, valor de 5 centavos, eu já sei que é para essa causa do Amarildo, tá, gente? Vamos ajudar. É uma corrente do bem. Às vezes nós gastamos R$ 5 com nada, com R$ 10 com nada. É menos que um cachorro quente. Mas juntando todo mundo, a gente consegue fazer diferença para uma pessoa que a gente vê que está necessitando muito. Às vezes, depende, essa contribuição depende do Amarildo ter ou não fraldas, ter ou não remédio para dor, né? Porque tem remédios que a gente sabe que o SUS dá, mas tem remédios que não tem. Exatamente. Né? Quem quiser, a Cleonice, a irmã do Amarildo, é uma pessoa muito acessível. Claro, eu volto a dizer, ela própria está com um problema sério de saúde, né? E eu acho que o que piora, né? Eu falo isso porque eu já vivenciei isso, tá, Marconi? O fato de você ter uma pessoa totalmente... Porque se o Amarildo hoje está vivo, é graças a Cleonice. O Amarildo não tem uma escara, sabe? E são muitos anos no fundo de uma cama. Sim. Né? Graças a Cleonice. E ela própria agora, né? Ela fez uma cirurgia que, volto a dizer, era para ser feita sem cortes, deu complicação, porque nós mulheres, né, lamentavelmente, temos filhos e aderência, etc. Ela própria teve que fazer uma colostomia. Então, agora trata-se de uma pessoa doente cuidando de outra. E eu, que acompanho muito de perto, eu sei a angústia da Cleonice. Imagino. O medo dela de morrer não é só por ela. É pelo irmão. É porque ela é a única irmã que dedicou sua vida, junto com o marido, né, a cuidar da mãe e a cuidar do marido. Né? Um Amarildo que, volta a dizer, tinha seu trabalho, tinha sua vida, era noivo. Né? Então, assim, e também deixar o alerta, né, assim, às vezes, né, eu não bebo, mas assim, às vezes eu vejo pessoas beber e essas pessoas têm certeza que não tem nenhuma alteração motora, mas a gente tem, né, um retardo, entendeu? Que elas tomem cuidado,
não é? Porque não é só você enfrentar um problema judicial. Eu fico me perguntando como é que alguém vive depois de acabar com a vida de alguém. Ô Maria do Carmo, pra gente finalizar aqui, mas eu tô com muita dúvida, por mais que eu queira saber, eu tô com muita dúvida. O que Uhum. aconteceu, na verdade? O Wesley, ele foi condenado. Só que ele não foi Sim, preso, não respondeu nada porque ele tá no Canadá. sim. Ele nunca, já foi condenado, inclusive, a ajudar financeiramente ao Amarildo, mas nunca o fez. O que é necessário para que se cumpra a lei? Necessário que o Brasil peça a extradição dele, não é? Ah, Wesley, quando ele atropela a Marilda, ele era estudante, tinha mais dois irmãos, né? Volto a dizer, a moto não era dele, né? Era de uma pessoa que tinha uma oficina, né? E uma loja de motos, mas, de novo, como acontece no Brasil, essas pessoas ou não têm ou tiveram que pagar, eu sei que o dinheiro some. Não é o caso do Wesley, porque ele é empresário no Canadá, né? E se eu pudesse, e aí sou eu, Maria do Carmo, com CPF próprio, se eu pudesse pedir aos teus seguidores e aos meus, né? Porque normalmente eu divulgo essas lives, etc., né? Assim como com certeza, né, a Cleonice vai divulgar. Eu acho, Marconde, que, claro, a gente sabe que tem pessoas que não têm condições financeiras, tem pessoas que não gostam de dar dinheiro, aí podem entrar em contato pelo próprio perfil do Amarildo, né? Podem doar Qual é o fraldas, perfil etc. dele? Mas nós também temos, eu sou muito, talvez por profissão, né? Professora e psicóloga, eu acho que nós unidos, nós temos força, Muita, muita. né? Eu imagino, eu não posso imaginar que um cara que faz uma atitude dessa, etc., etc., seja nenhum gênio para conseguir ser empresário fora do país. Ele deve ter alguma habilidade e ele deve contar, não é incomum, com comunidades brasileiras que moram no Canadá. Com O toda Wesley certeza. vai para o Canadá para poder viver como uma pessoa que ninguém sabe o passado dele, né? Então eu peço a todo mundo, eu vou botar os links, eu vou botar o link da página do Amarildo, de Todos pelo Amarildo, divulguem. Nós temos muita comunidade de brasileiros vivendo no Canadá. E, por outro lado, nós, enquanto grupo, já encaminhamos o pedido. Eu acho mesmo, Marconde, que está na hora, porque veja que ele atropela o Amarildo e, em seguida, ele atropelou o Amarildo no dia 26. Dia 29 é aberto o inquérito policial. Não há dúvidas que ele está bêbado, ok? Ok. Para mim, quando tu abre um inquérito policial por uma pessoa que atropelou e deixou gravemente ferida outra pessoa, ali deveria ser retirado o passaporte dele, né? Dependendo da circunstância, sim. Se a pessoa evadiu, fugiu, não prestou socorro, há risco da outra pessoa perder a vida, se não sabe o que aconteceu, Sim. sim. Entendo o que você está dizendo, concordo. O Amarildo, eu volto a te dizer, ele é levado para o hospital, porque a família implorou muito, porque quem queria levar já era de tão. Ele estava tão machucado, ele tava morto, bem dizer, ok? Uhum. E assim, Wesley, né, vai para o hospital, vai não sei o quê, ele consegue, e ninguém me engana. Tinha uma questão de raciocínio lógico, né? Nesse acidente, na hora a polícia tem que ir. Sim. Eu já, eu já vi, eu tive uma amiga, um casal de amigos que sofreram um acidente, e inclusive você tem máfias disso, tá? Eles estavam viajando para ver a mãe dela e a mãe dele que estava em tratamentos, e eles sofreram acidente, ele sai em coma, ela sai em coma, só o filho que estava, que era menor, acordada.
Nesses casos, e isso também precisa ficar muito claro, eu acho que esclarecimento, conhecimento é poder, né? Sim, Quando você chama a polícia em casos como esse, só a polícia pode mandar esse carro, porque tem perícia, tem tudo, para o estacionamento do Detran, da polícia. sim. Só que você tem máfias. E aí o que aconteceu? Mesmo tratando-se de um acidente sério, que não é diferente do Wesley, você tem empresas particulares de gancho que levaram esse carro, por exemplo. E quando a pessoa, depois de meses em coma, acorda, nem o seguro, se o carro quiser, ela consegue receber. Porque ela deve de aluguel a essa empresa que levou o carro dela, quando é impedido por lei, entendeu? Uhum. Mas às vezes você tem. Você tem, inclusive, policiais envolvidos nessas histórias, entendeu? E aí a seguradora diz o quê, Marconde? Olha, eu não tenho acesso a teu carro, Marconde, porque na hora do acidente, quem estava dirigindo o teu carro, né, o teu carro está numa loja, numa oficina, chame o que quiser, de uma empresa Um privada. Você pátio. leu, 6 meses. E você só pode olhar o carro, a perícia só vai olhar o carro se você pagar o que deve, que às vezes é mais do que o carro. Sim, Então, eu acho que, às vezes, as pessoas acham que dirigir uma moto, dirigir um carro, e não conhecem legislação, não conhecem as situações de emergência, até para ajudar, às vezes. E aí acaba sendo enganado, porque, lamentavelmente, a gente tem máfias hoje no Brasil, a gente tem, dê o nome que você quiser, que ganham em cima da tragédia humana. Mas o Wesley nunca ajudou com 1 centavo. E aí, nessas horas, eu tenho a sensação que a justiça não é feita. Porque hoje nós temos uma pessoa condenada em terceira instância, o Canadá dizendo, e é realmente, o governo do Canadá não tem por que eles terem que ficar ajudando se nós temos embaixadores que têm esse papel e que deveriam fazer isso. sim. E não tem, né? Não se tem esse empenho em trazê-lo de volta para pagar pelo seu ato. É, então assim, eu tenho, eu tenho um entendimento, Marconi, que nós temos como cidadãos, como brasileiros, nós temos muito que cobrar. Eu não vejo nesse país justiça sendo feita, eu não vejo bandidos criminosos ou pessoas que devem alguma coisa, né, se prontificando a pagar se não forem cobrados e se não forem expostos. O Amarildo não pode pedir socorro, né? O Amarildo luta porque eu, eu me coloco às vezes no lugar do Amarildo, né? E ele tem consciência disso, eu não tenho a menor dúvida quantas vezes ele chora, as lágrimas correm. Você é um trabalhador, você está numa calçada, eu volto a dizer. Ele não estava assaltando ninguém, ele não estava roubando, ele não estava bebendo na esquina. Ele estava indo para casa. Como qualquer cidadão está, o direito de vir é garantido na Constituição Federal. Vem um cara bêbado, com grana, tira a tua saúde, modifica a vida inteira de uma família e te joga numa cama durante anos. E você não vê justiça, É porque o complicado. marido sabe o que acontece. É super complicado. Eu não sei, Marconi, se isso não é uma pena de morte. É uma condenação. Com certeza eu concordo com você com que é uma condenação. Eu concordo totalmente. Você fica condenado a uma cama. E é condenado à ajuda de terceiros. Isso realmente é uma condenação. Maria do Carmo, a gente vai aqui, estou pedindo aqui a todos aqui, família, sociedade, vamos ajudar mas esse caso, vamos fazer essa corrente do bem para o Marildo e que a justiça alguma hora seja feita para ele, né? Maria do Carmo, obrigado por trazer essa história da Marildo.
Marconde, obrigada novamente a teu público, né, a todo mundo, e eu acho que a união faz a força. Muito obrigada por esse espaço. O espaço é nosso. E vamos com certeza continuar tentando dar voz a quem não pode pedir socorro. Obrigada. É isso. Família, vocês conheceram a história da Marildo, conheceram uma história que precisa da ajuda de vocês. Então, quem puder, ajude de qualquer forma. A Maria do Carmo vai depois colocar nos comentários aqui os links. Eu vou colocar aqui os links do Amarildo para que a gente possa compartilhar. Tem gente que vai querer mandar materiais como fraldas, utensílios básicos para higiene que ele necessita. Então, a gente vai deixar aqui todas as portas abertas para ele. Maria do Carmo, obrigado. E até a próxima para mais um caso. Obrigada. Fique com Deus, família. Até amanhã.